na pirâmide, que é a primeira de todas as pirâmides e construída na terceira dinastia, como disse o nosso querido guia Ahmed, nos ensinou. Ora, vejam, aqui você pode chamar de a mãe ou o pai de todas as pirâmides do Egito. Que privilégio! Graças, meu amigo. Para vocês, a pirâmide de Gizé. Gente, nós estamos terminando aqui no mês já de abril de 2019, pertinho de terminar nossa estada, as férias, da Lili aqui no Egito. Aqui da sacada do prédio, não me canso dessa vista, que é o Nilo, aí ó, aqui o Rio Nilo, essas ilhotinhas aqui no centro, e ele se estende, o Cruzeiro do Nilo, aqui ó, que passa por Gizé, a cidade de Gizé, essa cidade que tem aqui cerca de 8 milhões de habitantes, onde inclusive no bairro bem pertinho daqui, em Saqqara, foi fundada a primeira pirâmide, a pirâmide de Saqqara, aquela que é feita, construída com degraus, e foi construída por Imhotep, um super arquiteto, super engenheiro, médico, que era, os egípcios costumam dizer que na pessoa de Imhotep se congregavam todos os talentos de um ser humano, né? Tão inteligente que o cara é. E observa-se que lá tem as pirâmides menores e tal. Eu até perguntei para o guia se elas não seriam um paradigma, assim, uma espécie de teste para as outras pirâmides que viriam a ser construídas futuramente, como Kéops, Khafre e as demais do Egito. Olha, não duvido, viu? Porque lá foi a primeira, né? Foi a maquete para todas as demais. E aí o cotidiano do Cairo, as mulheres aqui, olha, lá embaixo, sempre com o cabelo coberto. A informação que nós obtivemos dos guias é que só as cristãs aqui, quem não é muçulmano pode mostrar os cabelos, né? As demais todas têm que estar com o cabelo coberto. Essa avenidona aqui, ó, seguindo nessa direção aqui, a gente vai sair lá na cidade de Mênfis, que foi a primeira capital do Egito, e depois de lá para a cidade vai para o sítio arqueológico de Saqqara, não é a cidade. Saqqara é um bairro daqui de Gizé. A gente chama no Brasil, em português, fala Gizé, pirâmide de Gizé, onde ficam as famosas pirâmides. Essa área todinha aqui, o faraó Kéops reinava sobre isso aqui. Daí aquela pirâmide de Kéops. E é isso aí. Mais algumas imagens importantes desse Egito moderno, que em nada se compara com o Egito Antigo. O Egito Antigo, eu já afirmei em alguns outros vídeos, era suntuoso, bonito, organizado. Por óbvio que não tinha as possibilidades de desenvolvimento que o mundo moderno tem, mas ainda assim muito mais limpo. O Egito atual, o Egito moderno, ele é sem forma. É uma coisa sem forma. Se eu pudesse definir o estilo arquitetônico, se eu tivesse essa capacidade, eu não sou arquiteto, minha área é do direito, ciências jurídicas e sociais, mas se eu pudesse definir um modelo arquitetônico, eu diria que eu chamaria de escombros. Qual o nome que você daria para a arquitetura do Egito moderno? Eu chamaria, porque em todos, escombros. Se você olhar, ó, em todos os lugares que a gente olha, os prédios parece que foram recém-bombardeados ou estão esperando um outro bombardeio, porque nada tem forma, os tetos são assim, tudo é sujo, é desorganizado, inacabado, pontiagudo, passa por aí. E olha, não dá para acreditar, viu, que não haja dinheiro do governo para a infraestrutura. Por que não dá para acreditar que não haja governo? Porque que não haja dinheiro, orçamento público para imprimir um ritmo de desenvolvimento maior no Egito? Porque aqui tem petróleo, aqui você tem um turismo, uma indústria de turismo que é muito forte. O país recebe mais visitantes do que a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E faz sentido, porque isso aqui é o berço da história do mundo.
Aliás, eu me permito dizer que se o Egito caísse nas mãos dos americanos, eles transformariam isso aqui no maior parque temático do mundo. Porque hoje eles têm as pirâmides aqui, têm os sítios arqueológicos preciosíssimos e as casas das pessoas pobres estão a menos de 1 quilômetro, invadindo. Aliás, tem um projeto agora em 2019, o governo, até conversei com algumas pessoas que moram ao redor das pirâmides, e o governo está tentando desapropriar, está uma briga entre os moradores e o governo. Me falou uma dessas pessoas que mora ali nos arredores que eles até saem, mas o problema é que o governo está avaliando o metro quadrado em 4.000 libras egípcias. A libra egípcia hoje está valendo 17,12 do dólar norte-americano. E segundo me disse esse rapaz, um metro quadrado numa área daquela, tão valorizada, custa 5.000 dólares. Mas o governo nunca vai pagar 5.000 dólares por metro quadrado. Então, a minha opinião é que tem que desapropriar mesmo e tinha que fazer um perímetro de segurança, de proteção de no mínimo, uns 5 quilômetros, no mínimo, uns 5 quilômetros, não permitir residência. 5 quilômetros, talvez 5 seja muito, mas pelo menos 2 quilômetros das pirâmides, porque se você for pensar depois na eletrificação, no saneamento, 2 quilômetros é pouco, pode acabar afetando as pirâmides. Então continuando, por que eu acho que não é uma questão de falta de verba? Como eu disse, petróleo. O país tem petróleo. Segundo, o país tem uma indústria turística forte. O problema é que é mal administrada, não há capacitação e treinamento para os guias e para as pessoas envolvidas, porque nos hotéis o sistema de Wi-Fi é péssimo, o atendimento não é dos melhores, há um policiamento muito grande do turista, a gente não pode nem gravar vídeo, que acredite, isso aconteceu comigo e com minha esposa. Eles mandam espiões que falam sua língua para saber o que você está falando. E o país todo militarizado. Tem militar até no check-in do hotel. Sabe? Nos checkpoints, por onde você passa nas estradas, pessoas armadas intimidando o turista. É uma coisa que precisava ser suavizada, né? Eles precisavam entender que é o turista que traz muito dinheiro para cá. Então, imagine, um país que tem petróleo, um país que tem uma indústria turística muito forte, um país que exporta cana-de-açúcar, açúcar na verdade, para 17 países do mundo, tem uma agricultura forte. Tinha que ter mais investimento em infraestrutura, e não tem. Nós cruzamos o deserto do Saara aqui por mais de 2 horas dirigindo entre a cidade de Luxor e Hurghada, e deu pra gente ver que há algum investimento para aquele lado do sul em direção ao leste, mas e o país todo é um canteiro de obras, mas olha, a gente foi por rodovia, né? Os trens são muito ruins, é um país que tinha que investir muito em ferrovia. Bom, o sistema de rodovia cruzando o deserto do Saara está bonito, tá? As rodovias estão bonitas, estão maravilhosas, mas o transporte é fraco, falho. O trânsito é um caos, não tem organização alguma. Leis, por exemplo, que a gente tem no Brasil, proibindo andar de moto sem capacete, carros de tração animal, que tem que ser tudo sinalizado, faixa de pedestre, não poder de criança estar dirigindo, a gente vê isso tudo aqui, né? Em moto, você pega 2, 3, 4 pessoas numa mesma moto, saneamento básico, falha. Então o país carece muito de uma boa administração. E olha, se tem dinheiro e o dinheiro não se reverte à infraestrutura, ao mínimo da dignidade social, você só pode crer numa coisa: há muita corrupção e muito desvio de dinheiro. E por falar em desvio de dinheiro e corrupção, aqui você não anda, não passa, você não entra num monumento histórico para não ter que dar dinheiro. A corrupção é generalizada. Porque uma coisa, por exemplo, é nos Estados Unidos que você é obrigado, pela sua consciência moral, a dar gorjeta a quem trabalha na indústria da alimentação. Você vai num lugar, um garçom, a garçonete serve, você dá uma gorjeta, porque lá eles não recebem salário, eles vivem das gorjetas, mas aqui não. Aqui não é gorjeta, é propina no mau sentido, né? Você vai, por exemplo, a gente vai entrar nas pirâmides de Quéops, você tem que pagar 150 libras. Se você quiser visitar dentro da pirâmide, a pirâmide de Quéops, por exemplo, você tem que pagar mais um valor.
Você vai no Vale dos Reis, se você quer visitar o Vale dos Reis, você paga um valor. Se você quiser visitar a tumba de Tutankhamon, você tem que pagar outro valor. Se você quiser tirar foto, você tem que pagar outro valor. Beleza, a gente paga. Só que quando você entra nas pirâmides, aí lá dentro tem um vigilante, tem uma pessoa para cuidar, para organizar, e essa pessoa fica lhe pedindo dinheiro o tempo inteiro. E se você não der, ela reage mal contra você. Ela te afronta. E você vai num banheiro dentro de um sítio arqueológico, você já pagou a entrada, o ticket, aquele banheiro é grátis. Mas quando você vai entrar, a primeira coisa que o cara faz é mexer os 2 dedinhos, sabe aquele símbolo de quem está pedindo dinheiro? E quando você sai, você tem que dar dinheiro pro cara. A gente contrata uma empresa de turismo, um guia, vai passar no checkpoint, vai passar em algum pedágio, ele tem que dar dinheiro pro cara do pedágio. Ele tem que dar dinheiro pro policial, pro militar que está vigiando em todos os lugares, tem que dar a propina, é a corrupção solta e é generalizada. Então é uma coisa que está na cultura. Seria necessário aqui pelo menos 2 gerações, entre 80 e 100 anos, para mudar isso aqui. E com uma doutrinação forte, né? E veja você, apesar de tudo isso, é fascinante estar aqui. Agora acredite, o fascínio que o Egito desperta tem muito a ver com esse rio, o Rio Nilo, o rio da vida, que cruza o país inteiro. E às margens dele, essa civilização de mais de 5.000 anos se fundou e segue existindo. E em segundo lugar, o que traz o turista, o que fascina as pessoas de todo mundo para virem aqui é o Egito Antigo. Não é o Egito moderno, na minha percepção. Não é o Egito moderno. Um abraço.